Ontem o Ronald trouxe a informação de que o Instituto Locomotiva fez um estudo, alguns cálculos e chegou à conclusão de que o reajuste no salário mínimo, R$ 18 para cada um que recebe o salário mínimo, ele terá um impacto considerável na economia, injetando cerca de 9 bilhões e meio de reais na economia brasileira, no consumo e, portanto, na comercialização, na produção, nas demandas. E vale ressaltar que quando consideramos empregados que ganham salário mínimo, autônomos que ganham salário mínimo, ali com uma atividade que é formal, embora na categoria de autônomo, e também, claro, aposentados, pensionistas, são mais de 60 milhões de pessoas. Aproximadamente 60 milhões e 300 mil brasileiros nessa situação. Mas é interessante porque também nesse assunto há uma certa insanidade a respeito do tema, na discussão do tema, nos valores que são colocados ali sobre a mesa como princípios de argumentos. E quando o princípio é equivocado, os argumentos são desastrosos e a proposta é indecente. Quando a premissa está errada, normalmente tudo que se segue estará errado, a não ser que haja uma correção da premissa. Então, quando é feito um anúncio de um aumento real, e muita gente que está discutindo o assunto sabe que não é aumento real. Sabe que não é. Sabe que inflação oficial é uma coisa, inflação real é outra. A inflação é distinta de uma cidade para outra, dentro da mesma cidade, de uma região para outra, de uma faixa etária para outra, de um nível de renda para outro. Você tem diversas inflações. Mas, claro, é preciso ter alguma referência. E a inflação oficial é a tentativa de, expurgando isso e aquilo, dando mais peso a isso ou aquilo, dependendo da época, você estabelece uma inflação nacional. Você anuncia, a inflação nacional foi de tanto. Mas, na verdade, aquele é um número que tenta ser uma referência, para que todos olhem e digam, bom, temos um número em comum com o qual temos de lidar. Mas na vida das pessoas é muito diferente. Para o aposentado, o impacto é um. Para o mais pobre, o impacto é um. Para quem mora nas regiões periféricas, com menos renda, menos infraestrutura, com a necessidade de usar o transporte em trajetos mais longos, tudo isso traz impactos diferentes, né? Quando a comida fica mais cara, isso tem um impacto específico para quem ganha pouco, para quem ganha muito pouco, para quem ganha mais ou menos, para quem ganha muito. Os impactos são muito diferentes. Remédio, mesmíssima coisa, porque são produtos cujo consumo é inadiável. Comida e remédio. Você não vai adiar, não é? Então, esse aumento não é real. Não é real. Ele é ali a recuperação de parte do que foi perdido. E é pouquíssimo. Se você pega individualmente, são R$ 18. Então, claro, se você fala, bom, quanto eu posso comprar de arroz com isso aqui, a mais, né? Que carne eu vou poder arriscar comprar aqui que eu não vinha comprando. Então você pode ter ali uma melhora nisso ou naquilo, mas você não muda, absolutamente não muda o padrão de vida das pessoas, a dificuldade das pessoas.
você não melhora de fato o poder de consumo, realmente não melhora. Então, o mais importante é a ideia, ou seja, reconhecemos a necessidade de aumentos regulares, que chamaremos de aumento real, não é um aumento real, mas chamaremos de aumento real, até que de fato seja. Você vai tentando recuperar até que, de fato, o reajuste vai além da inflação real. E é isso que importa. Porque, convenhamos, não é o resultado nominal do contra-cheque, do olerite, que chega para o trabalhador, para o aposentado, para o pensionista. O nominal não diz nada. E se ele tiver uma nota de 10, uma de 5, uma de 2 e uma moeda de R$1 a mais, isso não significa nada se ele não pode comprar mais. Ele não come papel moeda. Papel moeda é um instrumento de troca. Então, se você, ganhando um salário mínimo, você compra determinada quantidade de mercadorias, e depois de 6 meses, aquele salário que você recebe já não compra aquela quantidade de mercadorias, significa que você está ganhando menos, em termos reais. Em termos nominais não importa. E aí vem o reajuste. Os R$18 representam a reposição da inflação e mais algum ganho? Não. Mas, da mesma maneira, quando você tinha só o reajuste nominal, ele também, claro, óbvio, não representava a recuperação do poder de compra. O sujeito não voltava a poder comprar o que ele comprava antes, um ano antes. Não. O que ele perdeu nos meses anteriores ao reajuste, ele não vai recuperar. Com esse nível de reajuste, não vai recuperar. Claro, o salário mínimo, ele tem um papel de indexador para a Previdência Social. E esse é o limite, né? Essa é a barreira. Então, a Previdência tem de pagar aposentadorias, pensões, etc., que tem como referência o salário mínimo. Então há um impacto. Porém, as pessoas que têm ali carteira assinada e tiveram algum reajuste, também pagarão algo a mais. Segundo, isso é o mais importante, a consequência desse reajuste, não mais em termos individuais apenas, mas no somatório, estamos falando de 60 milhões de pessoas, a consequência disso na economia. É esse o cálculo que o Instituto Locomotiva fez e que aponta para 9 bilhões e meio de reais entrando na economia. De que maneira? Claro, até pelo reajuste individual ser muito pequeno, isso não vai resolver o problema de inadimplência, das dívidas acumuladas. Não vai. Isso vai para um consumo a mais, mas ali uma coisa pouco significante, olhando à distância. Mas, se é um pacote de arroz a mais, ou 2 pacotes a mais, ou um bifezinho a mais, ou uma carninha um pouquinho melhor, isso tem impacto para as pessoas. Assim como, quando houve o auxílio emergencial de R$600, muita gente recebeu o que nunca havia recebido. Isso não quer dizer que era um auxílio emergencial norueguês, mas quer dizer que ele alcançou pessoas que estão afundadas na miséria e que não conseguiam,
Nada parecido com R$ 600. Nada parecido. Então, houve aumento de renda, houve até crescimento de consumo. Em alguns casos, houve até pressão sobre preços de mercadorias. Isso não é para ser comemorado, isso é para ser tomado como um exemplo de quantos milhões de brasileiros estão atirados à miséria, foram atirados à miséria. E é preciso resgatá-los. Agora, esse reajuste, que claro, qualquer governo, qualquer um, o sujeito quer dar um aumentaço, não é? Ele quer que as pessoas olhem e digam, puxa vida, que governo bom, hein? Deu um aumentão mesmo. Olha só o quanto melhorou o salário mínimo. Claro, qualquer um quer. Os caras não são trouxas, eles vivem disso. Eles vivem da resposta popular, que de tempos em tempos se traduz no voto. Então, é claro que eles querem que as pessoas gostem daquilo que eles estão fazendo. É óbvio. Porque são as pessoas que decidem se eles lá permanecerão, ou se irão para outro cargo, ou se não irão para lugar nenhum. Porém, há o custo por essa indexação que há na Previdência Social. Mas chama a atenção os que saem gritando. E eu falei essa história do aumento real, porque não é aumento real. Não é, realmente não é. Na prática não é. Ninguém está recuperando e ainda ganhando uma folguinha no seu poder de compra. Não está. Não está. Aliás, isso acontece com todos nós. Os reajustes, eles amenizam perdas. Nós não, a não ser que o sujeito conseguiu um outro emprego, ganhando muito mais, ou então tem agora 2 empregos, então ele dobrou, tem uma outra fonte de renda. Aí ele, agora eu ganho mais. Mas o ajuste que ele tem no seu salário anterior, né, se ele está no mesmo trabalho e só com os reajustes salariais, ele não recupera o que ele perdeu. Porque esses reajustes não repõem de fato a inflação real, não repõem de fato o poder de consumo anterior, não recuperam o poder de compra anterior. Mas mesmo não sendo um aumento real, e mesmo sendo um salário baixíssimo, e que continuará baixíssimo com os R$ 18 a mais em cada salário, ou em cada aposentadoria, aos que saem gritando, nossa, e agora? E a Previdência? E aí vem o mantra. E o equilíbrio fiscal? E a responsabilidade fiscal? Sempre é bom notar, se esse cálculo estiver certo, se forem 9,5 bi, talvez sejam 8,5, talvez sejam 12. Essas coisas não são precisas. Não dá para fazer uma projeção exata. Porque a economia tem um dinamismo. Se alguns setores são tocados por aquela entrada de dinheiro na economia, são setores que reproduzem muito rapidamente aquele estímulo, e aí você tem ganhos inesperados. Isso vai produzir mais empregos? Em que medida? Que setores? E aí, isso é decisivo para saber o impacto no emprego. Que setores serão mais atingidos por essa entrada de talvez 9,5 bilhões? Repito, talvez 8,5, talvez 12, talvez 13. Mas haverá um impacto grande. E se haverá mais consumo, o comércio venderá mais, a padaria venderá mais, o açougue venderá mais, a loja de roupas venderá mais. Isso vai acontecer? Se acontecer, a loja de roupas vai demandar do fornecedor
vai demandar da indústria, da manufatura. Você começa a fazer a roda girar. Muito, muito, muito aquém do que a economia brasileira pode. Do quanto ela pode, sem nada de extraordinário acontecer, do quanto ela pode ser muito maior do que ela é, do quanto ela pode se reengrenar, voltar a empregar gente, com isso melhorar salários. Mas é preciso pôr a roda para girar. E é inevitável. Se alguém produz mais, se alguém precisa aumentar a sua produção e se tem folga na capacidade instalada, pelo menos aquilo vai evitar demissões, férias coletivas. Talvez leve até a encomenda de novas máquinas. Mas talvez, principalmente na pequena indústria, na média indústria, no comércio, vai gerar empregos. E isso, quando você atinge um nível de geração de empregos, de abertura de vagas no mercado de trabalho, começa a haver a oferta média de melhores salários. O salário médio oferecido passa a ser maior, porque passa a haver uma competição pela mão de obra. E salários melhores produzirão mais renda, mais consumo, e aí você começa a ter o grande círculo virtuoso, que não é infinito. Você tem os ciclos. Porque aí chega um momento de pleno consumo, plena atividade, em que isso começa a produzir inflação, aí há uma restrição de crédito, o dinheiro fica mais caro, isso produz uma desaceleração. Mas quando isso se dá em ciclos razoáveis, né, pequenos, não há nenhum problema. Agora, quando um país mergulha 1, 2, 3 décadas em consumo pífio, achatado, em salários baixos, isso é corrosivo. Isso vai produzindo um problema crônico, estrutural. Outro dia, eu vi que um grupo de economistas defende a ideia de que reindustrializar é uma bobagem. Que esse é um fenômeno inevitável, todo mundo vai se desindustrializar e o negócio é o setor de serviços. Espera aí. Opa. Primeiro, inevitável? Em que medida? Segundo, os produtos industrializados continuam sendo consumidos, aliás, cada vez mais. Se eles são consumidos, eles precisam ser produzidos. Logo, a indústria segue fartamente necessária. E a indústria é exatamente o setor, claro, a participação dela no PIB é hoje, em termos percentuais, né, em termos relativos, muito menor do que antes, no mundo inteiro. Mas não é isso que se trata quando falamos em desindustrialização, não é disso que tratamos. Não é disso que se trata quando alguém denuncia um processo de desindustrialização e a necessidade de interromper esse processo. Participação menor, relativamente menor, não significa que não haja crescimento absoluto, necessidade de trabalhadores e salários maiores, porque a indústria paga melhores salários. E as mudanças na indústria, claro, a robotização, a automatização, mas a indústria é fundamental, ela continua necessária e continuará necessária, cada vez mais. Você pode mudar o que você está produzindo, a tecnologia utilizada, o nível de produtividade, a utilização de mão de obra, mas você continuará industrializando, continuará manufaturando, continuará beneficiando os produtos que você compra, industrializando-os. O mundo demandará cada vez mais isso, lógico.
Mas você tem indústrias novíssimas na área de tecnologia, da chamada nova tecnologia. Então há um mundo de possibilidades que está aberto. E vir com esse papo de que o negócio é o Brasil tornar-se um país de serviços e de agropecuária apenas, não. Porque ele demanda produtos industriais, ele vai continuar importando, mas é mais barato, porque ele é produzido a um custo menor aqui e acolá, ali e um pouco mais longe. Sim, e está claro que o abastecimento é um risco. O abastecimento é um risco, quando você depende de importações e produtos que são essenciais, até para que você mantenha saudáveis o setor de serviços, a agropecuária, que demanda muitos produtos industrializados. A agropecuária hoje, ela é grande consumidora de produtos industrializados e de alta tecnologia. O setor de serviços, nem se fala. O setor financeiro demanda cada vez mais produtos industrializados de alta tecnologia, equipamentos melhores. E o Brasil sabe, qualquer um que tenha observado os números da economia brasileira ao longo do século XX, pelo menos, sabe o impacto que teve a indústria para arrancar muita gente da pobreza, para melhorar o nível de vida em muitos lugares, para produzir uma renda média maior. E não é por acaso que estamos numa desindustrialização óbvia há 20 anos e que a queda do nível de renda e dos salários é uma das consequências da desindustrialização, mas a desindustrialização não é a única causa. Há a causa histórica, né? Há muita gente que vê o trabalhador como um escravo moderno. Ele precisa receber um salário porque ele precisa comer, porque se ele não comer, ele morre, ele não trabalha. Se ele não comer, ele fica doente, não dá para ele trabalhar. É um escravo moderno. Claro, vou seguir as regras aqui do horário, etc., aquilo que a legislação determina. Em muitos casos, nem isso. Em muitos casos, horas extras não são pagas. Aliás, esse é um país em que temos, a cada ano, dezenas de milhares de casos descobertos pelo Estado de trabalho escravo, ou análogo à escravidão. Opa! Então, o impacto fiscal num país que é potencialmente rico e que obviamente é rico quando comparado ao restante da América do Sul, e podemos avançar para a América Central e podemos chegar ao México, que já é a América do Norte. O Brasil é um país rico e que tem um salário inferior a de Honduras, de El Salvador, do Paraguai, da Bolívia, do Equador, da Guatemala. E está tudo normal. Opa, isso é um risco. E mais, houve uma reclamação do presidente da CUT. O presidente da CUT reclamou, com razão, que ele não foi ouvido, que a Central Única não foi ouvida. Então, Haddad, Simone Tebet, quem quer que seja que tenha Luiz Marinho, quem quer que seja que tenha tratado disso, porque obviamente isso passa por esses ministérios. Então, eles têm de responder por que a CUT não foi ouvida. E o que ela está dizendo é o seguinte: não é o esperado, nem suficiente. E disse que a Central não vai aplaudir quem está lesando os trabalhadores. Aí, claro, a reação infanto-juvenil, qual é? Olha, é o fogo amigo, né? É a CUT, que apoiou, é uma obviedade, né, a candidatura do Lula.
que tem uma ligação histórica com o PT, que muitas vezes foi chamada de braço sindical do PT, a CUT está criticando o governo do PT. Quer dizer, essa é uma visão provinciana e de quem não tem ideia de como são essas coisas. Ora, a função da CUT não é bater palma para governo. Aliás, uma central sindical ou um sindicato que invariavelmente apoia o governo, aconteça o que acontecer, não é confiável. Ela está lá para defender os interesses dos trabalhadores. Se for um sindicato, daquela categoria. Se for uma central, de todos os trabalhadores cujos sindicatos estão filiados àquela central. E a CUT informou que não foi consultada sobre o novo valor e defende o reajuste para 1.382. Claro, outras centrais se manifestaram e vale notar que a cesta básica é composta de 13 produtos que foram definidos num decreto da época do Getúlio Vargas, 1938, era o Estado Novo. Foi decretado ali em 37, foi um golpe dentro do golpe, né? O Brasil é o país dos planos Cohen, sempre há um plano Cohen para alguém tentar dar um golpe ou dar um golpe, como deram em 37, um golpe dentro do golpe. Mas é a base de cálculo para estabelecer um salário mínimo necessário. Então você leva em conta carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legume, pão, café, fruta, açúcar, óleo, manteiga, e a quantidade varia por região. E algumas centrais se manifestaram dizendo que talvez se o salário chegasse ali a 1.340 e alguma coisa, atenderia à expectativa de uma reposição daquilo que foi perdido, de uma reconquista do poder de compra que foi perdido. E quando a CUT fala em 1.382, claro, o governo tem de olhar para a Previdência, para o impacto previdenciário. Mas ela está fazendo o que tem de fazer. E convenhamos, se fossem bater um martelo por 1.382, ainda seria um salário baixíssimo comparado com salários de países pobres e alguns paupérrimos da América do Sul e da América Central. Olha só, ainda seria, imagine então, 1.320 ou, como queriam, 1.302. O salário mínimo no Brasil é uma vergonha. O salário médio no Brasil é baixíssimo. Baixíssimo, o salário médio. E quando a gente fala em mínimo, não é apenas ali os iniciantes ganham isso, depois ninguém mais ganha isso. Não, na ativa, mais de 30 milhões de pessoas. No geral, mais de 60 milhões de pessoas. Mas tudo que o barriga cheia sabe dizer é que isso é um risco. Pois bem, ainda que pouco, haverá um impacto na economia. Ainda que pouco, o impacto geral será grande, pouco para cada indivíduo, pouquíssimo, R$18, pouquíssimo, continuará sendo um salário péssimo, mas haverá um impacto geral. E lá na frente, a União, os estados e os municípios arrecadarão mais. A União, os estados e os municípios arrecadarão mais. Se é tão simples entender isso, por que alguns lutam contra isso? Porque fazem de conta que não entendem o óbvio. Por que não lhes interessa essa tragédia social? Ronald.